Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje operações com números reais. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá então, gente. Papel e caneta na mão. Introdução. Nessa aula nós aprenderemos as operações mais importantes com os números reais, principalmente operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. E é importante lembrar que os números naturais, inteiros, racionais e irracionais vão formar o conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente vai abordar hoje superficialmente. Um lembrete é que na aula passada nós discutimos de maneira um pouco mais abrangente sobre os números reais. Vale a pena dar uma olhadinha. E finalmente, pessoal, cuidado com o seguinte. No ensino fundamental e médio, são muito comuns as regrinhas. Menos com menos dá mais. Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Cuidado, pessoal. Nem sempre isso é verdade. Vocês vão ver que nem sempre menos com menos dá mais. Deixa anotado no seu caderno que nós temos duas regras completamente distintas. Uma regra que vale para adição e subtração e outra regra completamente diferente que vale para multiplicação e divisão. Anota isso no seu caderno, coloca 10.000 asteriscos, é importante. Vamos lá então, observações iniciais. O sinal de mais no começo de uma expressão pode ser omitido, ignorado. Por exemplo, se você tiver mais 2, é a mesma coisa que dizer simplesmente 2. O sinal no começo de uma expressão pode ser omitido se esse sinal for de mais. Aqui, pessoal, mais 3 mais 5. O mais 3 no começo da expressão pode ser omitido. E se for sinal de menos? Nunca. Essa regra de omitir o sinal de mais no começo de expressão só vale para o sinal de mais. O sinal de menos, não importa onde ele esteja, você sempre vai mantê-lo. Outra coisa, o produto ou a divisão por um número negativo deve ser sempre precedido por parênteses. Você não deve misturar dois operadores. Por exemplo, se você tiver 2 que multiplica menos 3, é completamente errado escrever vezes e menos juntos. Não pode. Por que não pode? Porque muitas vezes a pessoa pode pensar que esse pontinho foi um erro, saiu tinta a mais na hora da impressão. Para evitar isso, o que você faz? Você separa esses dois operadores com um abre e um fecha parênteses. Isso significa que você tem 2 que multiplica menos 3, que é um número negativo. Note então que os operadores estão separados por um abre parênteses. Cuidado para não escrever desse jeito. Continuando, pessoal, os números inteiros correspondem aos naturais e aos opostos a esses mesmos naturais. E lógico, o oposto de zero, a gente bem sabe que é o próprio zero. Então, por exemplo, quais são os números naturais? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quais são os opostos desses números? Quanto vale o oposto de 1? Menos 1. O oposto de 2? Menos 2. E o oposto de 0? O próprio zero. Se você repetir esse processo em direção ao infinito e ao menos infinito, você vai obter todos os inteiros, o conjunto dos números inteiros. E desconsiderando o zero, nós podemos ter ainda dois grandes grupos, que são os inteiros estritamente positivos e os inteiros estritamente negativos. Os inteiros estritamente positivos são 1, 2, 3, ignora o zero. E assim vai, né? E os inteiros estritamente negativos são menos 1, menos 2, menos 3, ignora o zero, e assim vai em direção ao menos infinito. Disso eu vou lançar dois conceitos para vocês. Primeiro, todo inteiro positivo, todo inteiro estritamente positivo, melhor dizendo, pode ser escrito na forma de uma sequência de parcelas unitárias iguais a mais 1. E todo inteiro estritamente negativo pode ser escrito na forma de uma sequência de parcelas unitárias iguais a menos 1, que é o que a gente vai ver no próximo quadro. Vamos lá então. Olha só, pessoal. Por exemplo, o 5, eu posso escrever isso como sendo mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes. E o 3, mais 1, mais 1, mais 1, 3 vezes.
Perceba agora o que acontece com números negativos. Por exemplo, o menos 5. Eu posso escrever isso como sendo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 5 vezes. E o menos 3, mesma coisa, menos 1, menos 1, menos 1, 3 vezes. A partir dessas duas informações, nós podemos realizar operações entre inteiros. Olha só. Continuando, pessoal, a partir dessas informações e lembrando que menos 1 mais 1 é igual a 0, nós temos plenas condições de realizar operações de soma ou subtração entre inteiros, que é justamente o que a gente vai fazer. Mais 2 mais 5. Vamos lembrar que mais 2 é a mesma coisa que mais 1 mais 1. E mais 5 é mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Se nós somarmos, dá 7. Menos 2 mais 5. Menos 2 é a mesma coisa que menos 1 menos 1. E mais 5, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, 5 vezes. Vamos lembrar agora que menos 1 mais 1 dá 0. Então a gente pode cortar esse menos 1 com 1 mais 1 qualquer aqui. E esse menos 1 corta com mais 1 qualquer também. O que sobra? Mais 1, mais 1, mais 1. Que, como a gente bem sabe, dá 3. Então a gente pode falar que menos 2 mais 5 vale 3. Mais 2 menos 5. Mais 2 é a mesma coisa aqui, mais 1 mais 1. E menos 5, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Mais 1 corta com menos 1, mais 1 corta com menos 1, sobra menos 1, menos 1, menos 1, que a gente bem sabe que vale menos 3. E menos 2, menos 5. Menos 2 é menos 1, menos 1. Menos 5 é menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ufa! E como a gente bem sabe, nós temos 7 uns, entre aspas, negativos, que dá um total de menos 7. Disso tudo, nós conseguimos realizar facilmente as operações, mas nós temos um problema. Perceba que nós pegamos números extremamente pequenos. E se nós tivéssemos, por exemplo, menos 10 mil, menos 1 milhão? Imagina somar, então, uma quantidade absurda de parcelas. Esse método de contagem manual se torna inviável. Exatamente por isso, a gente precisa pensar em outro método derivado desse para realizar facilmente operações de soma ou subtração envolvendo números inteiros. Eu já adianto uma coisa. Os dois primeiros casos, ninguém tem dúvida. 2 mais 5, todo mundo sabe que dá 7. Tranquilo nisso. E menos 2 mais 5 é a mesma coisa que 5 menos 2. A gente pode pensar, vou tirar 2 de 5. É uma simples conta de subtração, que dá 3. Ninguém erra. As confusões aparecem no terceiro e no quarto casos. Para isso, eu quero fazer uma analogia com o sistema bancário. Quem tem conta em banco, alguma vez na vida, já deve ter ouvido falar em saldo negativo. O que é um saldo negativo? Muitos bancos oferecem um limite. Por exemplo, um limite de R$100. Tem gente que tem um limite muito alto, enfim. Vamos supor que você tenha R$2 na sua conta, só que você precisa sacar R$5. Qual é a situação da sua conta? A sua conta fica negativa R$3. E vamos supor que a sua conta já estava negativa R$2 e você precisou sacar R$5. A sua conta, que já estava negativa, se você sacar mais, não tem como ela ficar positiva. Seria um absurdo, um contrassenso. Nisso, se a sua conta está negativa R$2 e você saca outros R$5, quanto que ela ficou negativa? R$7. A regra prática para soma ou subtração entre inteiros é o resultado sempre vai ter o sinal do maior número. Por exemplo, 2 e 5. Quem é o maior número? É o 5. Perceba que sempre é o 5. Note que o 5 aqui é positivo, o sinal é positivo. O 5 aqui é positivo, o sinal do resultado também é positivo. O sinal do 5, que é o maior número, é negativo, consequentemente o sinal do resultado também vai ser negativo. E aqui, adivinha? Muito bem. O sinal do maior número é negativo, o sinal do resultado também vai ser negativo. Tendo isso em mente, não tem como errar. Por exemplo, 2 menos 5. Você não vai colocar mais 3, porque você sabe que o maior número entre 2 e 5 é quem? O 5. E o sinal dele é negativo. Consequentemente, o resultado só pode ser negativo. Basta que você faça a operação de subtração normalmente, 5 menos 2, que dá 3, e mude o sinal para negativo. Olha que fácil, gente. Não tem como errar.
Mesma coisa aqui, ó. Menos 2, menos 5. Você já sabe que o resultado vai ser negativo. E um jeito muito fácil de guardar esse caso é lembrar que se você tira 2 e você tira 5, quanto você tirou? Você tirou 7. Portanto, menos 7. Pronto, os dois casos finais que causariam confusão, você não vai se confundir. E a partir de tudo que foi dito, a gente pode elaborar uma regra prática. Deixa eu mostrar para vocês. Antes, tente fazer esse exercício. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá. Qual que é a dica que você não pode esquecer? Sinal do maior. Qual que é o maior? Em todos os casos, o maior é 5. Então, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar negativo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o resultado sempre tem o sinal do maior. E quem é maior? O 5 ou 2? Obviamente, o maior é o 5. Consequentemente, sempre vai ser nesse caso, o sinal do 5. Mais 2 mais 5. Ninguém erra. Dá 7. Menos 2 mais 5. Ninguém erra. 5 tira 2, dá 3. Mais 2 menos 5. Vale o sinal do maior. 5 menos 2 dá 3. Sinal do maior é negativo, fica negativo, menos 3. Menos 2 menos 5 é negativo. Tira 2, tira 5, tirou 7. E a partir disso a gente vai lembrar que vale o sinal do maior. Apesar de eu ter mostrado para vocês essas operações com inteiros, qualquer número real vai obedecer esta mesma regra. Vale o sinal do maior. Se você tiver aqui, por exemplo, 5,3, 10,5. Como 10,5 é maior que 5,3, consequentemente vale o sinal do maior. Tranquilo? E nesse último caso, a gente não pode esquecer que uma palavra que ajuda muito a gente a lembrar é interpretar o sinal de menos como tirar. Tira 2, tira 5. Quanto você tirou? Você tirou 7. Beleza? Vamos continuar. Produto de inteiros. Olha só, aí sim é onde vale aquela regra de menos com menos dá mais. Então vamos lá. Existem 4 casos possíveis. 3 desses casos são intuitivos e o último caso que a gente vai mostrar não é intuitivo. Exatamente por isso, pro último caso, a gente vai fazer uma demonstração para que você entenda de onde que vem aquela regra do menos com menos dá mais, que não é uma regra intuitiva. Vamos lá então. 2 vezes 3. É fácil, né, pessoal? O que é 2 vezes 3? Significa fazer 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Consequentemente, 2 vezes 3 dá 6. Continuando. Menos 2 vezes 3. Também é fácil. O que é menos 2 vezes 3? Significa pegar esse conjunto e somar esse conjunto menos 2 3 vezes. Ou seja, menos 2, menos 2, menos 2. E a gente sabe que menos 2 é menos 1, menos 1. Então nós teríamos menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que a gente bem sabe que vale menos 6. E agora nós temos 2 que multiplica menos 3. Nós podemos pensar ao contrário. A gente bem sabe que na multiplicação vale a propriedade comutativa. Tanto faz fazer 2 vezes menos 3, como fazer menos 3 vezes 2. O que a gente pode fazer então? 2 vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 3 duas vezes, esse grupinho escrito duas vezes. Menos 3 significa menos 1, menos 1, menos 1. E menos 3, novamente, menos 1, menos 1, menos 1. Juntando esse grupo com esse, vai dar um total de menos 6. E o último caso, que não é intuitivo, eu vou provar para vocês, é menos 2 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Tranquilo? Continuando, gente, lembretes. Olha só, no próximo quadro nós faremos uma demonstração. Exatamente por isso, a gente vai aplicar algumas das propriedades que nós já aprendemos. 0 mais A é igual a A, ou seja, o 0 é o elemento neutro da adição. A vezes 1 é igual a A. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Menos 1 vezes 0 dá 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Menos A é a mesma coisa que menos 1 vezes A. Essa propriedade, pessoal, é importantíssima, porque é a partir dela que a gente justifica o sinal negativo quando nós aplicamos a propriedade distributiva.
AB é igual a BA, ou seja, tanto faz fazer A vezes B como B vezes A, que vai dar o mesmo resultado. E aqui nós temos a propriedade distributiva. Não se preocupe agora com a propriedade distributiva, que nós vamos ter uma aula só falando a aula inteira de propriedade distributiva. Muito por cima, se nós temos A que multiplica B mais C, eu posso fazer chuveirinho A vezes B, está aqui, A vezes C, está aqui, e mantém o sinal da soma. Se você não entendeu, não se preocupa, você vai cansar de propriedade distributiva ao longo das próximas aulas. Continuando, pessoal, a gente vai provar então para vocês que menos com menos dá mais. Então vamos lá. Se nós tivermos A maior que zero, lembre-se da aula de notações que nós aprendemos na semana passada. Se nós tivermos A maior que zero e B maior que zero, nós vamos provar que menos A, que obviamente vai ser um número negativo, e menos B, que obviamente vai ser também um número negativo, vai dar um resultado positivo, ou seja, vamos provar que menos com menos na multiplicação dá mais. Vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai provar é que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Para isso, eu vou partir do seguinte, menos 1 vezes 0 vale 0, conforme nós já vimos nas propriedades anteriores. Todo mundo concorda, é óbvio, né, pessoal? Menos 1 vezes 0, obviamente, é 0. O que eu posso fazer? Eu posso lembrar vocês que 0 pode ser escrito na forma de 1 menos 1. E é verdade, 1 menos 1 continua sendo 0. Então, esse 0 verdinho eu vou substituir por 1 menos 1. É a mesma coisa. O que eu posso fazer agora? Eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, eu posso fazer menos 1 vezes 1 e depois menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes 1. Quanto dá menos 1 vezes 1? Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Por quê? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, menos 1 vezes 1 continua dando menos 1. Tranquilo nisso. E quanto dá menos 1 vezes menos 1? Por enquanto, eu não sei. É justamente o que eu quero provar para vocês. Tudo isso é igual a 0. Eu poderia, para os mais avançadinhos, pegar esse menos 1, passar para o outro lado somando. Só que eu não provei para vocês ainda que quando nós pegamos o número, trocamos de lado, esse número também troca de sinal. Consequentemente, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou somar 1 de ambos os lados. Isso não altera a equação. Se eu fizer mais 1 e mais 1, se eu somar 1 de ambos os lados, perceba que nós vamos ter mais 1, copio o resto, menos 1 mais tudo isso aqui, igual a 0, e mais 1 no final. Eu somei 1 de ambos os lados da equação. Quanto dá mais 1 menos 1? Dá 0. Menos 1, que multiplica menos 1, continua. E quanto dá 0 mais 1? Dá mais 1. Ou seja, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Está provado para vocês que realmente, se eu tiver menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Só que perceba que eu apenas provei que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Eu vou provar agora que qualquer par de números negativos multiplicados resulta em um valor positivo. Então vamos lá. Vamos provar que menos A menos B multiplicados resultam em mais AB. Vamos lá então. Note, pessoal, que menos A pode ser escrito na forma de menos 1 vezes mais A. E menos B pode ser escrito na forma de menos 1 vezes mais B. Então nós ficamos com menos 1 vezes mais A vezes menos 1 vezes mais B. Note que nós temos um produto. Consequentemente, eu posso alterar a ordem dos elementos do produto. Isso não altera o resultado, porque na multiplicação vale a propriedade comutativa. Então a gente pode fazer menos A vezes menos B, copia, menos 1 vezes menos 1, que multiplica mais A mais B. Menos 1 vezes menos 1, como a gente bem sabe, a gente acabou de provar, vale mais 1. Isso significa que esse resultado verdinho pode ser escrito na forma de mais 1, e copiamos o resto. Mais A, mais B. Olha que lindo, gente. Mais. Tem alguma forma disso ficar negativo? Não. Mais com mais dá mais. Então, mais 1 vezes A. Quanto dá 1 vezes A? Ué, dá A. Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma. Consequentemente, mais 1 vezes A ficou apenas A. E quanto dá A vezes B? AB. Disso vem que menos A vezes menos B dá mais AB. Está provada para vocês a quarta propriedade. Na multiplicação, menos com menos sempre vai dar mais. CQD.
conforme queremos demonstrar. Continuando, pessoal, divisão de inteiros. Vamos lá, eu vou provar para vocês que na divisão valem as mesmas regras que a gente aprendeu na multiplicação. Detalhe, pessoal, uma coisa que eu queria frisar nessa aula. É lógico que eu já poderia bitolar vocês falando, mais com mais dá mais, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Mas o objetivo dessa aula não é te bitolar, é fazer com que você entenda as razões sempre que possível. Então vamos lá. A dividido por B. Eu posso escrever isso como sendo A sobre B. A gente vai ver no futuro, na aula de frações, que toda divisão pode ser escrita na forma de uma fração. Então, A dividido por B é a mesma coisa que A sobre B. Se nós temos A sobre B, perceba que eu poderia fazer A que multiplica 1 sobre B. Quanto dá A vezes 1? A vezes 1 dá A. Eu voltaria nessa expressão original. Consequentemente, sempre que nós tivermos uma divisão, eu posso reescrever essa divisão como sendo um produto pelo inverso. Em outras palavras, A dividido por B é a mesma coisa que A vezes 1 sobre B. É por isso, pessoal, inclusive, deixa eu abrir um parênteses. Muitos de vocês estão acostumados, na divisão de frações, fazer o quê? Né, que é muito fácil. Pega a segunda fração da divisão, inverte e faz com que essa divisão vire uma multiplicação. Agora vocês têm motivo disso. Repita comigo em voz alta. Toda divisão pode ser escrita na forma de um produto pelo inverso. Isso vai te ajudar muito na sua vida. E obviamente, né, pessoal, B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Disso aqui decorre uma outra propriedade importante. Se a divisão é meramente uma multiplicação pelo inverso e o inverso não é uma alteração de sinal, isso significa que todas as regras que nós aprendemos para produto também valem para divisão. Olha que legal. Então nós temos que, resumindo todas as regras, eu quero que vocês façam este exercício para ver se vocês realmente entenderam. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. 2 vezes 3 dá 6. Menos 2 vezes 3 é o menos 2, 3 vezes, vai dar menos 6. 2 vezes menos 3, menos 6. E menos 2 vezes menos 3, a gente já viu que menos com menos dá mais, vai dar mais 6. Agora que nós aprendemos, a gente pode bitolar. Qual que é a bitola? Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Mais com mais dá mais. Menos com mais dá menos. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. De novo, de outro jeito. Mais com mais iguais, então dá mais. Menos com mais diferentes dá menos. Mais com menos diferentes dá menos. Menos com menos iguais, então dá mais. Muita gente aprendeu de um outro jeito. Eu não gosto desse jeito, mas tem gente que adora. Então eu vou falar, eu não gosto, mas eu quero que você saiba que existe um outro jeito, que é o seguinte. A gente pode pensar em mais como sendo amigo, em menos como sendo inimigo. Então olha só, o amigo do meu amigo é meu amigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Pronto, falei, mas eu prefiro utilizar esta regrinha. Continuando, pessoal, propriedade distributiva. Então vamos lá. A propriedade distributiva foi vista em multiplicação, superficialmente. Vamos ver como ficam as regras na propriedade distributiva. Então olha só, antes deixa eu explicar algumas coisas. Se nós tivermos, abre parênteses, A, fecha parênteses A, desta forma, eu posso simplesmente ignorar o parênteses. Posso escrever isso como sendo A. Se nós tivermos menos A, a gente pode escrever isso como sendo menos A. Pensa de uma outra forma. Aqui dentro você tem o mais A. Menos com mais dá menos, então ficou menos A. E aqui, pessoal, menos com menos dá mais. Muita gente pergunta, mas Nerk, por que menos com menos dá mais? Você mostrou pra gente que menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Tudo bem. Agora, por que menos com menos dá mais? Pelo seguinte, cara. Porque menos A é a mesma coisa que menos 1 vezes A. Se eu quisesse, eu poderia escrever menos menos A como sendo menos 1 vezes menos 1 que multiplica A.
Menos 1 com menos 1, mais 1. Por isso que ficou mais 1 vezes A. E o 1 vezes A a gente não precisa escrever. Ficaria então mais A. É um jeito mais complicado, mas pelo menos te explica plenamente o motivo de que menos com menos dá mais. E continuando, menos A mais B. Muita gente acaba se confundindo aqui. Você novamente pode pensar como se nós tivéssemos menos 1 aqui fora. Então, menos é a mesma coisa que menos 1. Menos 1 vezes mais A vai dar menos A. Deixa eu escrever aqui. E menos 1 vezes mais B, menos B. Por quê? Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Se você quiser, você não precisa escrever esse menos 1. Pode ir direto. Inclusive, a gente sempre vai direto. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos. Nem precisa escrever o menos 1. E aqui, pessoal, mesma coisa. Menos com mais dá menos. Então, ficou menos A. Deixa eu avançar. Ficou menos A. Menos com menos dá mais. Então, ficou mais B. Menos que multiplica A menos B é a mesma coisa que menos A mais B. Tranquilo nisso. Note que um sinal de mais não afetará o sinal da expressão. Se nós tivéssemos mais A, você pode desconsiderar esse sinal de mais. Mais, abre parênteses A, é a mesma coisa que A, pura e simplesmente. Mais menos 3, ignora esse mais. Esse menos 3 a gente pode tirar do parênteses. Menos 3, ou se você quiser, você pode fazer mais com menos dá menos, tanto faz. Aqui, pessoal, mais com mais dá mais. Mas, se você quiser, você também pode ignorar esse sinal de mais, tanto faz. E aqui é a mesma coisa. Ao invés de você fazer distributiva, que às vezes perde muito tempo, você pode ignorar direto esse sinal de mais. Daria direto 2 menos x. Bem tranquilo, né? Agora, pausa o vídeo e tente fazer todos estes exercícios. E aí, pessoal, fizeram? Bom, 2 no parênteses é 2. Menos 5, menos com mais, dá menos. Menos com menos, dá mais, ficou mais 3. Só que se eu quiser, eu nem preciso escrever mais 3. Eu posso direto escrever simplesmente 3, tá? Opa, agora eu estraguei a surpresa, mas vamos lá. Menos 2 mais x. Menos com mais, dá menos. Menos com mais, dá menos. E aqui, pessoal, olha esse monstrinho. Como é que você faz? Menos com menos, dá mais. Copia aqui dentro. Menos 5 mais y, copia. E mantém, obviamente, os parênteses. E o mais, pessoal, tanto faz. Ou você ignora, a gente sabe que ele pode ser ignorado, ou então, se você quiser sentir altas emoções, você pode aplicar a distributiva. Dá certo do mesmo jeito. Eu vou ignorar. Vai dar, então, menos 5 mais y. Eu posso tirar do parênteses, vai ficar menos 5 mais y. Bem tranquilo, né, pessoal? Continuando, mais exercícios. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá, então. Ah, né, que é muito fácil. Mais com menos dá menos. Ih, já começou errado. Lembre-se, vou falar mais uma vez, nós temos duas regras distintas. Uma que vale para adição ou subtração, outra que vale para multiplicação ou divisão. A outra pergunta que me fazem, mas Nerk, e se nós tivermos multiplicação e subtração ao mesmo tempo? É o que nós temos aqui, ó, uma multiplicação e uma subtração. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Mais 4 menos 3. Você tem R$4, perdeu 3, ficou então com R$1. Menos 4 menos 3. Tira 4, tira 3, tirou 7. Mais 4 mais 3. Põe 4, põe 3, põe 7. E menos 4 mais 3, tira 4, tinha 3. Perceba que 4 é maior que 3, vale o sinal do maior, menos 1. E aqui, pessoal, vamos lá então. 4 vezes 3, mais com mais dá mais. 4 vezes 3, 12. Ficou então mais 12. Como é mais 12, eu não preciso colocar mais. Coloco apenas o 12. 4 vezes menos 3, mais com menos dá menos. Ficou então 4 vezes 3, menos 12. Mais com menos, menos. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Menos com menos dá mais. 4 vezes 3, 12. Mais 12. Não precisa colocar o sinal. E menos com mais dá menos. 4 vezes 3, 12. Menos 12. Bem tranquilo, né? Exercício 2, monstrinhos. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Vamos lá então. 5 menos 7 mais 2.
Como é que a gente faz? A gente faz pegando grupinhos de 2. Eu posso fazer tanto primeiro o 7 mais 2, como o 5 menos 7. Tanto faz. Dica, tá, pessoal? Eu ainda não ensinei para vocês expressões numéricas. No futuro, vocês vão aprender que existe uma coisa chamada hierarquia, quando a gente mistura contas de multiplicação com contas de subtração. Nesses casos mais simples, nós não vamos nos preocupar com hierarquia. Então vamos lá. 5 menos 7 mais 2. O que eu faço? 5 menos 7 dá menos 2. Mais 2, copia. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Menos 2 menos 4 vai dar menos 6. 7 menos 3 vai dar 4. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Menos 5 menos 7, pessoal, vai dar menos 12. Menos 5 mais 4, menos 1. Menos 12 menos 1, menos 13. E aqui, menos 3 menos 8. Opa, tinha uma pegadinha. Eu mesmo caí na minha pegadinha. Olha que legal. Nós temos menos 3, aqui nós temos mais 3. Eu posso cortar menos 3 com mais 3. Economiza tempo. O que sobrou? Menos 8 e mais 5. Gente, menos 8 mais 5, copia. Quanto dá menos 8 mais 5? Sinal do maior, menos 3. Faz a conta de subtração. Sinal do maior, ficou menos 3. Vamos lá então, aqui pessoal, 5 vezes menos 7, mais com menos dá menos, vai dar menos 35, porque 7 vezes 5 é 35. E vezes 2 copia, menos 35 vezes 2, menos 70. Menos 2 vezes menos 4, menos com menos dá mais. Ficou então mais o que? 2 vezes 4, 8. E aqui pessoal, 7 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 7 vezes 3, 21, menos 21. 8 vezes menos 21, mais com menos dá menos. 8 vezes 21, aí você faz a conta, né? Vai dar 168 menos 168. Aqui, pessoal, faça primeiro o que está dentro do parênteses. 10 dividido por menos 2, mais com menos, vai ficar menos. 10 por 2, 5, menos 5. E aqui nós copiamos o menos 3. Menos com menos dá mais. 5 vezes 3, 15, mais 15. E aqui, finalmente, menos com menos dá mais. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 5, 15. Mais com mais dá mais. 24 vezes 15, só fazer a continha no papel, você vai obter 360. Ufa! E aí, eu quero ver todo mundo acertando tudo. Acertaram tudo, espero eu. Se não acertaram, é só dar uma praticadinha que você vai ficar craque. Não tem por que ter dificuldade numa coisa tão simples. Beleza, pessoal? Valeu então!